Oi, de novo, crianças, tudo bom com vocês? Bem-vindas a mais um curtinho virtual. Bem, antes de começar a história, de hoje, né? Vamos começar com uma oração, ok? Então, todo mundo fechando os olhinhos e vamos orar para Deus pela história de hoje, ok? Vamos lá. Senhor Deus, Santíssimo Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, e muito obrigado que mesmo que nós não podemos ir para a igreja, Senhor, nós podemos assistir os cultos online e aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Que a história de hoje, que nós possamos aprender bastante sobre a Bíblia e sobre o Senhor pela história de hoje. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Muito bem. Então, algumas semanas atrás, nós estávamos estudando sobre Abrão. Quem era Abrão, o que ele fez e o que Deus tinha planejado para ele, ok? A gente lembra que Deus disse para ele sair da casa do pai dele e ele saiu, só que ele teve algumas dificuldades, ainda mais com fome, ele teve que passar pelo Egito e a gente lembra o que aconteceu lá. Muito bem, Deus livrou ele de uma enrascada, de um fim muito ruim. E Abraão continua a história dele pela Bíblia. E hoje a gente vai saber o que aconteceu depois do Egito, ok? Muito bem. Depois do Egito, Abraão, sua mulher e seus servos e as pessoas que viviam com eles saíram de lá. Mas tinha uma pessoa importante chamada Ló. Ló, se vocês se lembram, era o sobrinho de Abrão, que foi com ele durante toda essa viagem. Muito bem, Abrão foi para o sul do Egito, né? Foi para o sul, para o lado de baixo, e começou uma vida lá. E com o passar dos anos, ele ficou muito rico. Ele tinha muito dinheiro, tinha animais e tinha casas, né, tendas naquela época, e tinha muitos servos, muitas pessoas trabalhando para ele. E não só ele, mas o sobrinho dele, Ló, também ficou muito rico. E eles prosperaram. O que é prosperar? Eles ficaram muito ricos, mas eles também eram, sabe, tudo de bom acontecia para eles. Porém, começou a acontecer um problema, porque a terra em que eles viviam já era muito pequena para tudo que eles tinham. Olha só o quão rico eles eram. Então, por exemplo, Ló tinha tantas ovelhas que às vezes essas ovelhas encontravam as ovelhas de Abrão e dava problema. E os pastores das ovelhas começavam a brigar entre si. E isso era um problema que estava incomodando Abrão. Muito bem, o que ele resolveu fazer? Ele chamou o sobrinho Ló para o alto de uma colina e falou assim: Ló, você está vendo toda essa imensidão? Bem, você pode escolher aonde você quer ficar, mas tem um porém. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque assim a gente não vai mais precisar brigar, porque é errado quando a família briga por coisas. Ainda mais se for por coisas materiais, por coisa de dinheiro, rebanho, sabe, animais. E ele não queria mais isso. Então, Ló, olhando para tudo aquilo, ele viu um lugar, um vale, uma região muito bonita. Era quase perfeita e era perto de uma cidade chamada Sodoma. E ele escolheu aquele lugar. Em uma noite, depois disso, Abraão estava dormindo e ele acordou durante a noite. E Deus queria falar algo com ele. Algo muito importante, que ia mudar tanto a história de Abrão, ia mudar a história dos descendentes de Abrão, dos filhos, dos netos e assim por diante, e mudaria a história do mundo. O que Deus queria falar para ele? Deus queria fazer uma promessa para ele.
Uma promessa muito importante, ok? Que promessa era essa? Deus falou para Abraão: você está vendo as estrelas no céu? Você consegue contar elas? E você consegue contar todos os grãos de areia de uma praia? Você consegue? São muitos. Esses serão os seus descendentes. Será um número dos seus descendentes. O que é descendente? As pessoas que viriam a partir de Abraão, que nasceriam do filho, do neto, do bisneto e assim por diante. Seriam como uma grande família. E Deus falou: de você virá uma nação, um país. Imagina só um país inteiro vindo de Abraão. Olha só que bênção que Deus queria fazer com Abraão. Muito importante, não é? E não foi só isso. Deus mudou o nome de Abrão para o nome que a gente mais conhece, Abraão. E sabe o que Abraão significa? Pai de muitos. E não foi só o nome dele que Deus mudou, não. Deus mudou o nome da mulher dele, que era Sarai, e agora era Sara. O nome dela virou Sara, que era princesa. Princesa de quem? Princesa de toda a nação, de todo o país, que iriam vir a partir dos dois. Mas tinha um porém. Abraão e Sara já eram velhos, já eram idosos. E Sara ficou com um pouco de medo de que, na verdade, isso não ia acontecer, sabe? Que ela ficou com um pouco de medo que Deus não ia cumprir a promessa que ele fez. E sabe o que ela falou? Ela falou para Abraão: Abraão, eu tenho essa serva chamada Agar. E quer saber? Eu acho que você deveria ter um filho com ela, porque eu acho que Deus não estava falando de mim, estava falando só de você. Então, qualquer filho que vier de você, eu acho que vai ser essa promessa de Deus. E Abraão acabou concordando com a mulher e teve um filho com Agar. O nome desse filho era Ismael. Ismael começou a crescer, virou um garoto saudável, bonito, que todo mundo gostava, e ele era o orgulho de Abraão. Abraão gostava muito dele, mas tinha um problema. Agar, que era a mãe de Ismael, começou a se gabar e falar: ele será o líder do nosso povo, ele é o prometido. E Sara não gostou disso. Sara não gostou de jeito nenhum. E começou a ter problemas entre as duas. E um dia Abraão, pensando nesses problemas, do nada chegou 3 homens estranhos no acampamento de Abraão. 3 homens que ele não conhecia, nunca tinha visto. Mas quer saber? Abraão deu toda a comida, ele fez um almoço, o melhor almoço que ele poderia fazer para aqueles 3 homens, porque eles eram os convidados dele, os convidados surpresa dele. E eles começaram a conversar. E um deles perguntou para Abraão: Abraão, onde está sua mulher, Sara? E ele falou: está lá na tenda. E este homem falou o seguinte: Deus fez uma promessa. E essa promessa é que Sara terá um filho. Sara estava ouvindo isso, toda essa conversa lá da tenda. E quando ela ouviu isso, que ela teria um filho, ela começou a rir. Ela riu porque ela não achou que era verdade. Ela não achou que Deus ia cumprir essa promessa. Sabe por quê? Ela já tinha 90 anos e Abraão já tinha 100 anos. Então eles já eram bem idosos. E naturalmente eles não iam conseguir mais ter filhos. Então Sara riu como se ela estivesse não acreditando naquela promessa. O homem corrigiu ela e falou assim: isso é uma promessa de Deus. Você acha que Deus não pode cumprir suas promessas? Ele pode sim.
E ele vai. Muito bem. Os 3 homens foram embora e Abraão acompanhou eles por um tempo. E então eles chegaram numa certa parte do caminho em que um dos homens virou para Abraão e falou assim: sai da cidade de Sodoma, aquela que fica perto da cidade de Gomorra? Bem, os homens lá são extremamente pecadores. Eles não obedecem à lei de Deus, eles não ligam para os mandamentos dele, eles só querem saber dos interesses deles. Eles não estão nem aí para Deus e para as coisas de Deus. E por causa disso, aquela cidade será destruída. Abraão ficou muito preocupado com aquilo, porque Ló, o sobrinho dele, já tinha ido para a cidade de Sodoma. E ele ficou preocupado, porque ele estava pensando que Ló ia acabar morrendo nessa destruição. Abraão, ele começou então a pedir para Deus. Ele falou: mas Senhor, e se tivesse só um pouco de pessoas que fossem justas, que te obedecessem lá? Ainda assim o Senhor destruiria? E o Senhor falou assim: não, por causa daquelas pessoas eu ainda não destruiria. E Abraão continuou pedindo e começou a diminuir o número dele. Ah, se existisse só 30, se existisse só 10, 5, 1. E o Senhor falou assim, e no caso, Abraão queria pedir para que Ló não fosse destruído, para que não acontecesse nada de ruim com Ló. Bem, Deus decidiu proteger Ló. E então 2 anjos chegam na cidade de Sodoma disfarçados de homens. E eles vão até a casa de Ló. Ló recebe eles, dá comida para eles, faz um jantar e faz tudo de bom para eles. Eles são os convidados dele. E então as pessoas da cidade de Sodoma veem aqueles 2 estrangeiros e acham interessante, acham alguma coisa que tem algo de estranho com aqueles 2 homens. Eles fazem tipo uma multidão em volta da casa de Ló e eles querem saber. Desde os mais jovens aos mais velhos queriam saber quem eram aqueles homens, porque eles não tinham ido com a cara deles. Então Ló sai e fala: viu, calma, eles são os meus convidados, por favor, não façam mal para eles. Eles não fizeram nada de errado. Mas a multidão, o povo de Sodoma, aquele povo que já era mau, como o homem tinha falado para Abraão, eles queriam pegar os 2 homens e saber o que eles eram e fazer coisas ruins. Ai, ai. Eles começaram a tentar invadir a casa de Ló. Só que os 2 anjos fecharam a porta. E para eles acabarem com tudo aquilo, eles cegaram. Eles cegaram todas as pessoas que estavam lá fora. Todo mundo ficou cego e com isso eles foram embora para suas casas. Os 2 anjos então começaram a tentar convencer a Ló. Ló, você tem que sair da cidade porque a cidade será destruída e você tem que sair daqui, você e a sua família. Então Ló saiu da cidade de Sodoma, ele, sua mulher e as suas 2 filhas. E quando eles estavam saindo da cidade, os anjos falaram: não olhe para trás, porque a cidade está sendo destruída. Você não pode olhar para trás. E eles foram fugir. Só que no meio da fuga, a mulher de Ló acabou olhando para trás. E ela deve ter imaginado a casa dela, todas as coisas que ela tinha, as memórias guardadas naquela cidade, na casa dela, e ela não resistiu e ela olhou para trás. No momento que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu às ordens. Ló e as suas 2 filhas conseguiram se salvar.
porque Deus permitiu. Mas e a mulher dele? A mulher dele não obedeceu. Sabe, crianças, às vezes a gente sabe o que é certo para se fazer. Às vezes o papai e a mamãe já falou o que é o errado e o que é o certo e o que a gente tem que fazer. Mas mesmo assim, às vezes a gente desobedece. Acha que a gente vai se livrar da punição, que nada de ruim vai acontecer. Sempre que nós desobedecemos o pai, a mãe, Deus, professores, qualquer pessoa que são autoridades na nossa vida, alguma punição vai vir. Ou vai vir antes, ou vai vir depois. Mas ela vai vir. No caso da mulher de Ló, foi na hora. Ela virou uma estátua de sal porque desobedeceu a ordem de que não podia olhar para trás. A gente tem que ser obediente. Temos que ser muito obedientes. Para Deus, para o papai, para a mamãe, para todas aquelas pessoas que mandam na gente, a gente tem que ser obediente. A gente tem que respeitar eles, respeitar a decisão deles e fazer o certo. Essa é a lição de hoje. Às vezes a gente tem que aprender que a gente sempre tem que obedecer, porque senão vai vir uma punição. E a outra parte da história, a parte sobre a promessa. Bem, Deus faz muitas promessas para nós na Bíblia, e uma delas é que Ele não vai abandonar a gente. Olha só que promessa boa, igual a promessa que Ele fez para Abraão. Uma promessa boa, uma promessa que nos dá esperança. A gente tem que se agarrar, porque às vezes acontecem coisas ruins. Olha agora, uma pandemia, mas a gente tem que lembrar do que a gente aprendeu na Bíblia. Deus é a nossa esperança. Tudo vai acabar bem por causa dele. Mas e o restante da história? O que acontece com Abraão e com Sara? Bem, lembra de Ismael, que era o filho de Agar com Abraão? Ismael e Agar tiveram que ir embora porque Sara não queria mais eles lá. Você sabe o que aconteceu com eles? Um anjo chegou para Agar e falou assim: o seu filho ele não é o prometido que Deus falou, mas quer saber? Dele virá uma grande nação também. Uma nação enorme, um país, um povo enorme. Mas agora, vai vir um filho novo então para Abraão, para cumprir a promessa? Bem, a gente vai descobrir isso semana que vem. A gente já sabe que ele vai vir. Mas quem que é ele? Qual que é o nome dele? O que vai acontecer depois? Vamos saber isso na próxima semana, ok? Vamos orar para finalizar. Então, todo mundo de olho fechado e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela história de hoje, que nós possamos aprender e praticar o que a gente aprendeu hoje. Que a gente sempre possa obedecer, mesmo que às vezes a gente queira fazer o errado, queira pecar, que a gente possa fazer o certo. E que a gente possa lembrar do que o Senhor prometeu para nós, que o Senhor sempre estará do nosso lado, Senhor. E que às vezes as coisas até podem ser difíceis, mas tudo vai melhorar por causa do Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê semana que vem. Tchau!